Bom dia a todos, bom dia a todas. A todos que estiverem ouvindo esse áudio, Deus possa abençoar a vida de vocês, que nesta manhã o Senhor possa renovar as misericórdias dele sobre nós, né? Porque a palavra de Deus diz que todos os dias ele renova as misericórdias dele. Que se não for pela misericórdia, né? Todo ser humano que não cumpre, né, os mandamentos do Senhor estariam destruídos. Mas o Senhor, com paciência, espera o nosso arrependimento, espera a gente se voltar para Ele, aprender com Ele, andar com Ele, né? E nesta manhã eu quero trazer uma palavra para vocês, né? De muitas palavras que o Senhor quer falar conosco. Hoje eu venho falar sobre o maior dos mandamentos, aqueles que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou por amor de nós. É por isso que ele veio ao mundo, é por isso que ele foi enviado, né, por Deus, por amor, porque não há maior amor do que o amor daquele que deu a vida por nós, né? Ele se entregou por nós. Ele morreu naquela cruz, derramou o sangue dele precioso por nossa causa, né? Por amor. Ele se preocupou conosco. Por isso nós estamos aqui. Porque ele se preocupou, porque ele morreu, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Porque naquela época mesmo, ele já tinha devastado tudo, ele já tinha acabado. Porque quando o mundo foi destruído pelas águas do dilúvio, foi quando Deus se arrependeu do que ele tinha criado. Ele se arrependeu de ter criado um homem, né? Porque Deus nos fez, né? Foi para a adoração dele, somente dele, sabe? Então, Deus, ele nos criou, ele nos formou com a poderosa mão dele, nós somos moldados. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra dele, mas nós, seres humanos, fomos criados, né, do pó da terra. Ele nos fez do barro, ele nos moldou à imagem e semelhança dele, né? Então Deus, ele destruiu o mundo com o dilúvio, porque ele se arrependeu. A palavra de Deus que fala, não sou eu que estou falando, mas ele se arrependeu. Então ele mandou o dilúvio e salvou um homem, Noé, que era um homem justo no meio de muitos. Imagina uma multidão de pessoas, né? Imagina as nações. E Deus escolheu um para sobreviver. E ele salvou não só ele, mas também como toda a família dele. E nós vem dessa geração de Noé, né? E Noé, ele foi salvo com sua família, né? E o Senhor deixou que a geração permanecesse. Deus teve misericórdia por causa de um justo. Por causa de um justo. Porque o restante já estava na idolatria, na imoralidade, na corrupção, na violência, nas suas maldades e iniquidades. As pessoas não tinham amor. As pessoas eram muito violentas. As pessoas matavam uns aos outros por causa de nada. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas matam por causa de nada, porque um olhou torto para o outro, né? É o amor se esfriando. Assim está escrito que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Quando o amor se esfria, está próximo, né? Está chegando próximo da volta do Senhor. Ele vai voltar para julgar a terra, né? E como a terra já foi julgada pelas águas do dilúvio, os seres humanos, né? Novamente o Senhor voltará. Ele vai julgar a terra novamente, porque a terra ficou da mesma forma, a terra e os homens estão vivendo da mesma forma, em que, quando ela foi destruída pelas águas do dilúvio, há muita maldade no mundo, há muita imoralidade, as crianças estão sendo tiradas a inocência das crianças, né? As pessoas não estão levando o conhecimento de Deus para as crianças. Por isso que o mundo está se transformando no que nós podemos ver, a imoralidade que está no mundo, né? Então, nós devemos também ensinar as crianças o caminho de Deus, o caminho certo, aprender de Deus para a gente poder estar ensinando,
né? Estudar a palavra de Deus junto com os filhos, porque senão o que vai ser das próximas gerações? Se não ter ninguém que se preocupe, né? Um dia nós vamos morrer, mas e os nossos filhos? Eles conheceram a Deus? Eles sabem a quem recorrer quando eles necessitarem? Porque Deus é um Deus bom. E Ele ouve quando o filho clama. E será que os nossos filhos estão aprendendo a quem clamar quando necessitar, né? Então, nós não podemos deixar passar esse tempo, né? Nós temos que aproveitar, conhecer a Deus, e só podemos conhecer a Deus pela palavra dele. Porque a palavra dele nos ensina como nós devemos ser, né? A palavra dele nos repreende se nós estivermos fazendo qualquer coisa que não estiver de acordo com a palavra. E a palavra nos corrige. Deus, ele nos corrige através da palavra, né? Porque quando a gente às vezes está lendo a palavra de Deus e a gente se depara com uma mensagem que Deus deixou para nós. E é uma coisa que às vezes a gente está praticando. E a gente fala assim, aí o coração da gente treme. Ah, mas isso aqui eu tô fazendo, pai, mas eu não sabia. Pai, me perdoa. Então é assim que nós, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, né, nós vamos sendo lavados. A gente é lavado do pecado, né? Porque a gente vai conhecendo sobre o pecado e a gente vai começar a se afastar dele. Não, isso aqui eu sei que não agrada o meu pai. Eu sei que não agrada o meu Senhor. Então isso aqui eu tenho que deixar para lá. Né? Então o Senhor fala que nós devemos ensinar as nossas crianças. Ele fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino de Deus, e não as impeçais, né? Então, ensinar os caminhos. Por quê? Por causa das outras gerações que ainda vão vir, que precisam aprender sobre Deus, sobre a palavra dele, crescer em sabedoria. A sabedoria não é a sabedoria que o mundo dá, que o mundo oferece. A sabedoria que nós precisamos ter é a sabedoria que vem da palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. É a sabedoria que Deus aprova. É a sabedoria que Ele quer que nós saibamos. E eu venho trazer essa palavra, né, que está lá no livro de Marcos, a partir do versículo 28, que fala sobre, Jesus ele fala sobre o maior dos mandamentos. A partir do versículo 28 diz assim: aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir e, sabendo que eles lhe havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos. Então, esse mestre da lei, ele conhecia sobre a lei, né? Mas ele chegou até Jesus e falou: qual é o principal dos mandamentos? Respondendo-lhe Jesus, disse: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, o Senhor aqui, né, respondeu a pergunta daquele mestre da lei. Aquele mestre era um entendedor da lei, mas ele quis testar o Senhor e quis perguntar para ele. Então, porque no Primeiro Testamento fala de 10 mandamentos que Deus escreveu na pedra para o povo dele seguir, né? E obedecer. E aqui o Senhor, quando o Senhor Jesus veio, ele resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? É amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, primeiro é Deus. E ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Jesus disse: o nosso Deus é o único a quem nós devemos amar, adorar, venerar, né? Não podemos amar outro. Não podemos idolatrar outro.
nós podemos amar somente o Senhor e adorá-lo como ele merece, porque ele deu a vida por nós. Ele mandou o único filho dele para morrer no nosso lugar. Somente a ele nós devemos adorar e amar. Nenhum outro, porque só ele é Deus para ser adorado. E só pode ser adorado Deus. Não, nós não devemos dedicar adoração a outro que não seja Deus. E ele disse que o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então o Senhor resumiu os 10 em 2. Porque quem ama o próximo, ele fala, a palavra de Deus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E quem ama o próximo não faz o mal para o próximo. Porque o Senhor nos ensina através da palavra dele, que está lá no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos. Porque que galardão, que recompensa nós vamos ter se nós amarmos somente aquele que nos ama. Mas nós devemos amar os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que se o nosso inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se o nosso inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Porque assim nós teremos um grande galardão. Né? Assim o Senhor vê o amor nosso, porque nós estamos em cumprimento da palavra dele, dos ensinos dele. Né? Então, todas as vezes que nós amamos, se nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, porque Deus está em cada um de nós. Deus, ele mora dentro de nós, porque Deus é Espírito. Ele é o Espírito Santo que habita em nós. Esse é Deus. Né? Enquanto nós estamos aqui na terra, ele está dentro de nós. E um dia, porque quando o Pai Nosso diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, e o Senhor falou, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Um dia nós vamos poder contemplar verdadeiramente como é o nosso Deus, como é o nosso Senhor. Nós vamos poder, aquele que anda na palavra, aquele que conhece a palavra, aquele que ama a palavra de Deus. Esse anda em obediência, esse busca ser santo como o Senhor é santo, né? Andar em santidade é se afastar do mal, é deixar a cobiça, é deixar a inveja, é deixar a idolatria, né? É deixar as coisas desse mundo para dedicar somente a Deus, né? Então, esse que ama a Deus também deve amar o próximo, porque o Deus está dentro de nós. E aquele que ama o próximo, ele não faz mal ao próximo, ele faz o bem. Porque como que eu vou fazer o mal para o meu próximo sabendo que Deus está nele? Mesmo que ele esteja andando errado. Mas o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é que o convencerá, né? Então o que nós devemos por amor? Ensinar ele, ensinar aquele próximo ali. Olha, não é assim que Deus ensina. Olha, a palavra de Deus ensina assim, assim, assim. Por isso nós devemos conhecer, para saber manusear a palavra. Para a gente ensinar, para aqueles que precisam ouvir. Para aqueles que precisam ser salvos através da palavra. Levar a palavra para eles, ter temor. E eu ficar em obediência, né? Mas como é que nós vamos ensinar uma coisa que nós não sabemos, que nós não temos aprendido? Então nós temos que ir para a palavra, conhecer a palavra. Por amor, né? De Deus. E por amor pelo sacrifício dele, por dedicação a ele e também pelo nosso próximo. Porque se nós amamos o nosso próximo, nós buscamos conhecer a Deus, os ensinamentos de Deus, para que nós possamos ensinar para o nosso próximo. Isso também é amor. Ensinar o bem, ensinar as coisas certas também, é fazer o bem. Aquele que ama o próximo, ele não pensa o mal do próximo, ele não suspeita o mal do próximo, porque tem amor. Nós devemos amar com todo o nosso coração a Deus e também amar o nosso próximo. Nós não vamos desejar o mal para o nosso próximo.
né? Nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. Como que nós podemos falar que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo, se nós não queremos o bem para ele? O Senhor Jesus, ele diz lá no Sermão da Montanha: abençoai aqueles que vos maldiz. Então, aquele que está falando mal de nós, nós temos que liberar a bênção para ele. Que Deus o abençoe. É difícil? Não é fácil. Mas o Senhor mandou. E é um mandamento. Abençoar os que nos maldizem. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E é isso que Deus ensina como amor ao próximo. Nós não amamos a Deus, nós estamos sendo falsos com Deus. Se nós não amar os nossos inimigos, se nós não amar o nosso próximo. Eu vou continuar lendo. Respondeu o mestre da lei: muito bem. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Porque Jesus falou com ele, né? Porque antigamente, né? Eles tinham que fazer sacrifícios com animais por causa do pecado, ofereciam as coisas para o Senhor, né? Mas hoje não precisa mais sacrificar, porque quando o homem do Antigo Testamento ele pecava, ele tinha que sacrificar um animal, porque para pecado ser perdoado, precisava de sangue ser derramado. Então, eles tinham que escolher o melhor dos seus animais, o melhor, sem defeito, para sacrificar ao Senhor, para que o sangue dele derramasse e os pecados pudessem ser perdoados. E então, no Segundo Testamento, Jesus veio para ser sacrifício, para que nós pudéssemos ser salvos através do derramamento de sangue do Senhor. Então, o Senhor, ali no derramamento de sangue, ele remiu os nossos pecados, ele levou sobre ele os nossos pecados. E bastou uma morte, não precisa mais matar animais. Agora, porque o sacrifício do Senhor, o Filho de Deus, já basta. Então agora nós devemos a nossa vida para ele, porque ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida, né? Por isso estamos aqui, por causa dele, por causa da morte dele na cruz. Então, se ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida nossa por ele. Nossa vida deve ser pautada em amar e adorar ao Deus vivo, ao Deus do céu, ao Deus que é a rocha da nossa salvação. Por causa dele nós fomos salvos. Nós seremos salvos se nós crermos no sacrifício de Jesus, se nós crermos no Filho, né? Porque aquele que não crê no Filho também não crê no Pai, porque eles são um, né? Um permanece no outro, assim como Jesus também permanece em nós, se nós cremos nele. Aí ele vem e faz morada dentro de nós. Nosso coração tem que estar de portas abertas. Nosso coração tem que estar sedento em conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nessa palavra, o Senhor diz assim: aquele que tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. A palavra de Deus é a fonte da água da vida. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, a palavra dele é como água da fonte da vida. Se nós tivermos sede para conhecer o Senhor, nós temos que ir para a palavra. Nós não podemos ficar dar ouvido para homens. Nós temos que dar ouvido para o que Deus fala, não o que o homem fala, mas o que Deus fala. O que Deus está falando na palavra dele? É isso que eu tenho que saber. Então, abram a Bíblia de vocês e leiam a palavra que pode salvar. Porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele antes era a palavra. Antes já tinha sido profetizado, por isso era a palavra.
porque já tinha profetizado, já tinha profecias que o filho viria, que Deus enviaria. E ele veio. Quando ele se tornou homem, como ele veio como homem, ele veio na aparência de homem para trazer a salvação para nós. Foi quando a profecia se cumpriu que viria o Salvador. E ele veio. E ele trouxe a salvação. E a salvação está na palavra dele. Todos aqueles que crê na palavra, que obedece à palavra, que anda na palavra, que crê no Filho enviado pelo Pai, esse tem a vida eterna. Amém? Essa é a palavra para nossa meditação nesta manhã, né? Vamos cumprir aquilo que Deus propôs para nós, amar somente a Deus. Deixa o resto, porque só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser idolatrado, só Ele pode ser venerado. Amarás somente o Senhor teu Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Não podemos colocar outro no lugar de Deus para adorar. Não podemos venerar outro, senão a Deus. Só Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Porque Ele nos fez para isso. Sabe? Desde o início, Ele criou Adão e Eva. Era para servir Ele. Né? Mas aconteceu o pecado. Porque a serpente, Satanás, enganou Eva. E ela pecou comendo do fruto proibido. Não era para ter comido. O Senhor Deus levou, criou eles, colocou no paraíso. E disse, coma de todos os frutos, mas do fruto da árvore da vida não comereis, senão morrereis. Então, quando eles comeram ali por desobediência, porque eles deram ouvido a outra voz que não era de Deus. Deus fez o mandamento, não coma. E a serpente veio e falou, come. Come porque vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. E aí, a Eva foi enganada pela serpente. E pegou e desobedeceu a Deus, a palavra que Deus lhe tinha mandado. Deus deu tudo para eles. Mas eles, por causa de uma desobediência, eles perderam tudo que Deus tinha feito para ele e para toda a humanidade que viesse através deles. Por causa de um pecado, né? Eles foram expulsos do paraíso. Como Satanás foi expulso do céu. Porque ele pecou. Porque ele queria tomar o lugar de Deus. E aí, depois que eles comeram, realmente, eles começaram a ver muitas coisas, né? Só que o Senhor Deus falou que se comer, vai morrer. Então, eles morreram. Eles morreram no espírito. Eles ficaram com a alma morta. Eles estavam vivos, porém estavam mortos. E todo aquele que anda pelo pecado está morto nos seus pecados. Mas todos aqueles que conhecem sobre o pecado, né? Que só a palavra de Deus ensina, então ele passa a ter vida. Porque se ele vai afastar, ele vai conhecer o pecado, ele vai querer se afastar do pecado. Porque tudo que desagrada a Deus, nós podemos conhecer se nós viermos para a palavra. Né? A gente vai fugir desse pecado. Né? Porque é por temor. Porque só existe dois caminhos. E nós queremos alcançar qual? O céu ou o inferno. Aquele que obedece os mandamentos de Deus, está em Deus e vai morar com Deus. Mas aqueles que andam contrário à palavra de Deus, não conhece a Deus, não faz caso da palavra, esses aí já tem um lugar reservado, né? Então é isso, eu deixo essa palavra para vocês. Vamos buscar conhecimento na palavra, porque Deus tem muito para falar conosco. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que Deus possa confirmar essa palavra no coração de vocês, né? E que nosso coração venha estar sedento por conhecer mais e buscar. Nós podemos buscar, porque nós temos livre-arbítrio para escolher qual caminho nós devemos seguir. Quem quer ir para o céu, né? Então Deus deixou o manual da salvação. E se nós temos que correr para ele, que é a Bíblia Sagrada. Fiquem na paz, Deus abençoe a vida de vocês e possa confirmar a palavra no coração de vocês em nome de Jesus. Um bom dia, um bom final de semana. Abençoado.